para fazer a gravação. E então eu estava terminando de falar sobre isso. Vocês têm a opção de usar o microfone para conversar, fazer pergunta, e vocês também podem usar o chat por escrito, que às vezes alguns preferem, né? Para mim não tem problema nenhum. Eu vou acompanhando aqui e talvez não imediatamente, mas em seguida eu olho, consulto o chat, vejo ali as perguntas e eu releio elas e tento responder para todo mundo, tá? Um pouco isso que nós vamos tentar fazer. Então tá, eu vou começar aqui com algumas instruções. Eu peço que se tiver algum problema, daqui a pouco eu não percebo que perdi a conexão, não está aparecendo o slide, quem puder me avisar de alguma forma, uma mensagem ou por voz mesmo, por favor. Tá? Mas vou tentar acompanhar por aqui. Então, primeira coisa, eu preparei aqui 2 slides para dar algumas instruções de início. Alguns de vocês fizeram também a disciplina em março, nos primeiros dias, 3 aulas que foram feitas presencialmente, né? E alguns ainda fizeram a matrícula agora, nessa janela que se abriu para poder entrar na turma. Tem alguns poucos alunos que entraram agora que então não fizeram aquelas primeiras, né? Eu já mandei algumas informações por e-mail, mas nós vamos usar, apesar de estar usando o Teams, ele é um pouco mais adequado para gestão de projetos e negócios do que realmente aulas, né? Então eu vou continuar usando o Moodle do INF, para tudo que for disponibilização de materiais, slides, links e as entregas que vocês vão fazer. Certo? Nós poderíamos usar alguma ferramenta aqui do Teams, mas preferi não fazer assim. Então nós vamos usar o Teams para os encontros síncronos. Tá? Que é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E eu tenho já gravado das aulas que nós fizemos no outro cronograma, né, de abril até agosto, aulas completas, mais longas, gravadas, e que eu coloquei num canal do YouTube, que não está disponível, né, ele é unlisted, mas eu fiz uma playlist, coloquei o link para vocês no Moodle, onde vocês podem já ver todas que estão lá disponíveis, certo? Algumas estão melhores que outras, né, a coisa foi feita um pouco emergencial, mas serve como uma boa fonte de informação específica desse ano, específica do nosso curso, com comentários e tudo mais. Certo? Então, nós vamos fazer os nossos encontros síncronos aqui comigo no horário marcado, a princípio sempre nesse horário, terça e quinta, da 1h30 até terminar. A ideia é que não dure como as aulas presenciais, que são de 1h30 até as 13h10, né? 1h40 minutos. A gente pode fazer, às vezes, aulas curtas de 20 minutos, podendo chegar até 1 hora, talvez, quando tiver alguma coisa prática, alguma discussão para fazer. Mas a ideia é não estender muito, porque é mais cansativo fazer dessa forma aqui, né? Acompanhar, principalmente. Manter a concentração. E vamos fazer bastante atividades assíncronas, tá? Quer dizer que vocês vão fazer, pode ser no mesmo horário, assim que eu acabar de conversar com vocês aqui, vocês têm um tempo ali, vocês vão ter que investir tempo fora da aula, que eu sei que não é muito a nossa cultura, muitos alunos quase não... Assim, a proporção de tempo gasto sentado na sala de aula é maior do que gasto estudando em casa, né? Isso em outros países, em outras culturas é bem diferente, as aulas são mais curtas e os estudantes têm que, por si só, correr atrás de muita coisa. E é um pouco isso que vai acontecer com a gente agora. Eu ainda vou guiar bastante, dar bastante material para vocês, mas vocês vão ter que aprender a se organizar assincronamente, reservar um tempo para
rever o conteúdo da aula, aprofundar, resolver eventuais exercícios, certo? Alguns professores estão fazendo tudo assíncrono, eles passam um vídeo, os alunos têm que ver o vídeo, fazer os exercícios, alguns vão fazendo síncronos. No meu plano para essa disciplina é fazer encontros síncronos, porém, assim, tem um algoritmo que eu vou mostrar agora no próximo slide. Tá? Então, a ideia é que seja assim, esse é o algoritmo, então, para nossas atividades regulares. Vai ter situações diferentes, onde tem uma prática, onde tem uma apresentação, aí isso vai mudar um pouco, mas, tipicamente, cada semana, em cada encontro, né, terça e quinta, nós vamos ter na aula síncrona uma parte inicial onde eu esclareço dúvidas sobre o tópico da aula anterior. Então, hoje a gente não está tendo isso porque não teve a aula anterior, eu estou fazendo esses esclarecimentos. Depois eu vou apresentar o tópico da aula atual, né, o tópico corrente, e a gente sempre tem tempo livre aqui para tirar dúvidas, discutir o material, inclusive onde é que está para complementar, se tem algum trabalho para fazer. E aí, terminada essa aula síncrona, vocês têm que... Aqui, de novo, o corretor colocou um E, né? Já arrumei 2 vezes. Os alunos estudam o material completo, que está sempre lá no Moodle. Então, tem aulas que só tem os slides com mais detalhe, com bastante texto daí para vocês lerem. Aulas que tem algum artigo ou links para vocês olharem, ou exercício para fazer, né? Então, esse é o material completo que eu estou falando aqui. Tá, agora eu recebi uma requisição de um Gabriel para apresentar. Eu acho que não é apresentar que ele quer, né? Deve ter sido um engano aqui. Tá, beleza. Então eu vou dar um negar aqui. É legal que a gente vai aprendendo. Eu nunca tinha visto que tinha isso. Eu posso passar daí para onde vocês apresentar. A gente vai acabar tendo que fazer isso nas aulas de apresentação. Então, pelo menos com o microfone, vocês poderem apresentar o trabalho de vocês. Isso vai acontecer, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto, vamos no que eu falei agora, que são as atividades regulares, né? Então, depois da aula síncrona, vocês vão estudar o material completo. Se tiver exercício, vocês fazem o exercício, entregam pelo Moodle e já preparam, né, pontos que ficaram obscuros, dúvidas, questionamentos que vocês tenham. Porque daí, quando chegar na próxima aula, a gente entra no loop aqui, né? Volta aqui e vocês me trazem as dúvidas para esclarecer. Certo? Essa é a tentativa de algoritmo aqui que eu vou fazer para essa aula. E espero que funcione. Se não funcionar, a gente muda, né? A gente pode entrar em acordo entre nós, que vocês me deem feedback em tudo que vocês acham que tá legal, que não tá legal. Tem coisas que são do conteúdo mesmo, mas tem coisas que a gente pode mudar aqui. E aí, nessas, é bom não ficar marcando passo. Ok? Então, dúvidas aí com essa introdução? Se tem alguma pergunta que vocês queiram em geral aí sobre o ensino remoto emergencial? Algum medo, né? Alguma coisa? Se vocês também não quiserem ou acham que não é uma boa fala agora, quiserem me escrever depois, tranquilo também. Não tem problema. Estou vendo aqui se não tem ninguém que ficou querendo entrar na aula e não conseguiu. Tem alguém que levantou a mão. Yuri. Baixou a mão, tá? Então, vocês viram, tem uma ferramenta de levantar a mão ali, que a gente pode usar também. Eu tava mutado. Eu só queria perguntar, tipo, se precisa refazer os trabalhos que eu tinha entregue antes de eu abandonar. Ah, tá. Então tem também esse caso, né? Tem alunos que começaram e aí não deu mais certo, por algum motivo, já tinham feito alguns trabalhos e pararam, então eles têm já esse trabalho feito. Os trabalhos que já estão feitos, vocês podem, não precisam fazer de novo, né? Já está feito. Não precisam me entregar o mesmo e nem fazer outro. É o mesmo semestre, a mesma disciplinas.
Então, não precisa, mas pode, né? Quem fez lá um trabalho que não ficou bom, acha que ficou com a nota ruim, quiser refazer, pode fazer o outro e eu corrijo de novo e aí vale esse último. Tá? Esclareci? Inclusive, eu posso consultar depois a minha planilha e atualizar vocês com os que estão feitos ou não, né? Se por... Lá no Moodle vocês devem conseguir olhar, mas se tem algum que não foi por Moodle, que eu não estou me lembrando agora, eu vejo e a gente esclarece. Bom, aí tem uma pergunta sobre as provas, se vão ser síncronas. Então, é uma prova só que nós temos, a nossa avaliação, até vocês... Eu queria mostrar aqui. Deixa eu ver... Bom, vocês podem olhar no Moodle, tem um link lá para o cronograma, no Moodle da disciplina. Deixa eu ver se assim ele não aparece para vocês, né? Eu sou obrigado a tirar os slides para mostrar. Compartilhar a tela. Talvez valha a pena fazer isso, então vou fazer aqui. Agora, a princípio, vocês estão vendo essa tela do meu browser, né? A minha tela aqui com o browser tem a Moodle da disciplina. Se vocês não estiverem vendo, me avisem, então. Aí eu coloquei aqui a resolução sobre o ERE, ou Ensino Remoto Emergencial, né? O link para essa aula. Tem alguns fóruns que a gente usa sempre, em todos os semestres, eles vão ficando acumulados ali. Às vezes tem perguntas que a gente já vê que alguém respondeu no passado. O link para o canal no YouTube. O plano que a gente fez para essa modalidade, que na verdade é o plano original, que está aqui embaixo, o link dele também, com alterações no que diz respeito a se a aula antes era presencial, agora ela é remota, e que ferramentas a gente usa para avaliar e não contar as faltas e tal. São pequenas atualizações. Mas aqui tem o cronograma. Então, aí no cronograma que eu abri aqui, ele ficou dessa forma, as 3 aulas foram presenciais, e hoje nós estamos aqui na aula 4, mais fundamentos de HC, né? Fundamentos e a relação deles com os princípios de usabilidade e acessibilidade. E, bom, segue aqui. Depois nós vamos ter práticas, que na verdade a gente pode fazer, eu coloquei como síncrona, porque eu vou dar instruções aqui, e aí vocês podem fazer depois assincronamente, tá? Mas são práticas feitas cada um no seu lugar, né? Cada um na sua casa. E tem as apresentações, né? Apresentações, nós vamos fazer aqui síncronas também, vocês vão ter que apresentar etapas do projeto de vocês. E aí, voltando à questão, nós temos a prova. E a prova foi marcada aqui como síncrona. Foi assim que foi feita para o restante da turma que já concluiu, da seguinte maneira, como é cada um na sua casa, a prova é com consulta, e porém ela tem uma janela de tempo para ser executada. Foi assim que a gente fez e deu bem certo, naquele momento. Abria num certo horário, tinha uma duração, e todo mundo tinha que fazer naquele tempo. E assim evita a questão de, um já fez e conversa com o outro, né? Às vezes até sem querer pode conversar. Quando é ao mesmo tempo, sem querer não vai acontecer, né? Tá todo mundo concentrado ali. Porque a prova é individual, então vocês não devem trocar informação durante a prova. Então eu prefiro fazer assim síncrona. Qual que é o problema? O problema é que dá sempre um azar, né? De alguém naquela hora, o computador trava, faz uma atualização, cai a internet, alguma coisa assim, pode acontecer. Já me aconteceu até na aula presencial isso, nossa rede lá estragou um switch, fiquei sem conseguir fazer a prova, tive que mudar de sala com a turma toda. Então a gente está sempre sujeito. E aí nesse caso, nós vamos ter que usar a solução de emergência, que já é pré-definida, inclusive, está prevista, que é marcar um horário para fazer com essas pessoas que tiveram problema, ou essa pessoa, uma avaliação separada, um outro dia. Tá? A alternativa seria fazer assíncrona, dar um exercício que vocês fazem, mas acho que daí eu nem chamaria mais de prova, né? E como a gente já faz uma avaliação com exercícios e trabalhos, eu preferi manter essa assim. Então, as provas, a princípio, são síncronas. A prova é síncrona. Certo? Já nessas todas que tem aqui, remota síncrona, exceto as apresentações,
vocês vão vir aqui, fazer perguntas, eu passo as instruções, né? Vou passar slides, explicar o conteúdo. Mas se vocês não vierem, vocês vão ter isso gravado para consultar depois, podem estudar e como a presença não é contada, é uma alternativa que vocês têm. Tá. Então, vamos voltar. Cronograma, acho que é isso aí. Tá ali disponível, vocês olhem, a gente pode conversar de novo sobre isso na próxima oportunidade, na próxima aula. Vou voltar lá para os slides. Ver se eles vão aparecer aqui. Princípio, voltamos, né? Tudo bem, então? Mais alguma pergunta de organização? Tranquilo, então vamos começar aqui. A gente ainda está nos fundamentos, né? Nas 3 aulas que nós vimos lá no início, foi um pouco apresentar a disciplina, o que é a área de interação humano-computador, ver alguns fundamentos e depois questões de percepção e cognição. Eu vou fazer, nessa aula de hoje, então eu faço um apanhado, assim, uma revisão um pouco dessas ideias, eu não vou entrar muito no detalhe dos conceitos, e aí eu vou ter que pedir para os alunos que estão fazendo pela primeira vez, não fizeram aula presencial, recuperem todo o conteúdo lá, olhem no Moodle o material das primeiras 3 aulas, tragam suas questões na próxima aula, tá? Mas aí tem que ser considerado como dado aquela parte ali, mas eu posso tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tem conceitos importantes lá de usabilidade, affordance, que eu vou repetir aqui, mas que não vou focar tanto como foi feito naquele primeiro dia. Então aqui nós vamos olhar um pouco mais profundamente agora a questão de como o usuário processa informação, né, modelos mentais que as pessoas têm. Então a gente está ainda olhando do lado do usuário, que é o início da disciplina, é tentar entender o usuário, né? Eu digo lá no início que a gente tem que agora se colocar do outro lado, como se a gente não fosse humano, e olhar os humanos como uma outra espécie, e a gente tem que entender como eles funcionam para poder implementar, projetar interfaces que se comuniquem bem com essa espécie ali. Tá? Então a gente tem que entender essas coisas e como ele raciocina, como ele grava a informação, se lembra da informação e tal. E aí, para isso, tem alguns modelos que a gente vai falar hoje. E basicamente essa é a estrutura aqui da aula. Tá, então, esse aqui é o mapa do semestre. Eu montei esse mapa para a gente não se perder. Tem áreas aqui em cor, vocês estão vendo. Então, nós já fizemos essas 3 primeiras aulas aqui. E hoje, então, ela tem essas ligações, né? Para fazer a 2 tem que ter feito a 1, mas a 3 é um pouco independente. Depois ela se junta aqui, Fundamentos 2, que é a aula de hoje. Então, nós estamos aqui, e essa é a parte verde aqui, de Fundamentos de HC. Tem uma parte azul, que é uma parte mais de ferramentas e conceitos modernos, ou talvez não convencionais, né? Que a gente vai explorar um pouquinho, fazer alguns trabalhos, já que no futuro vocês vão ter que usar... Vai ser mais comum ter interfaces. Já é bem comum hoje móvel, né? Vai ser mais comum a vestível, a interação em 3 dimensões, realidade virtual, mista, aumentada e tal. A gente vai ver isso. E essa aula 5 aqui no meio, ela faz um pouco a ligação dessas coisas. Tá? Para a gente poder entrar no design de HC, que é toda essa parte laranja aqui, o bege, que é a parte onde a gente vê técnicas, metodologias para projetar interfaces. Então, a gente faz projeto, prototipa, avalia, várias coisas. E as partes vermelhas são as avaliações. Esse mapa aí eu vou procurar repetir nas aulas para a gente não se perder, mas hoje eu estou explicando um pouco mais ele, isso não vai ser necessário nas outras. Nós estamos aqui. Tranquilo? Bom,
Então, o que a gente quer quando estuda interação humano-computador? É descobrir como fazer interfaces de boa qualidade. O que é uma interface de boa qualidade? O que é qualidade? A gente precisa atingir metas. E a qualidade em interação humano-computador está relacionada a esses dois conceitos principais que definem as metas: a usabilidade e a experiência de usuários. Vocês devem ter ouvido falar aí de UX, UI. As palavras aqui não correspondem especificamente, mas UX em geral é o que se chama experiência, né? UI seria usabilidade, user interface, às vezes. Um dia eu esclareço um pouco para a gente não se confundir com os termos, mas dentro da área de interação, a gente tem metas que são de usabilidade, que aumentam os critérios de usabilidade, ou seja, facilidade de... Eu vou começar pelo mais... assim, mais fácil de entender. Se uma interface é fácil de entender, o usuário consegue compreender o que ele precisa fazer e o que ele está recebendo como resposta. Se é fácil de lembrar como usar, né? Ele usa uma vez e quando ele volta semana que vem, ele lembra das coisas. Se ela é eficiente, quer dizer, eu não preciso dar 50 cliques para resolver o meu problema, em 2, 3 ações eu resolvo. Né? Se ela é eficaz, ou seja, produz o efeito que eu quero, ela me ajuda na minha tarefa. Se é segura, se eu também sinto confiança em usar, se ela é segura nesse sentido, né? E que ela tenha utilidade, sirva para alguma coisa. Então, essas a gente chama de metas de usabilidade. Esse é um gráfico que eu peguei do livro, nossa referência principal, da Pris. Ele tem 2 camadas. Então, nessa primeira camada, a gente vê as metas de usabilidade, que são medidas que a gente pode usar de qualidade de um sistema que estão relacionadas à usabilidade. Tá? Então, por exemplo, peguem lá um sistema que vocês usam, o WhatsApp no celular. O WhatsApp no celular, vamos dizer, ele é fácil de entender, é fácil de lembrar como usar, é eficiente no uso. Bom, lá para o fim do semestre a gente vai ver que dá para avaliar isso, dá para chegar a números que comprovem o quanto fácil ele é, o quanto bom uma interface é. Né? Agora que a gente está vendo isso mais conceitualmente, então é disso que eu estou falando. Quando a gente vem para experiência, também são metas de qualidade de interfaces, mas já tem um outro tipo uma outra conotação. As metas de experiência, elas vão aparecer aqui do lado, nesse anel externo, elas dizem respeito ao que o usuário experimenta quando está usando o sistema. Tá? O que ele experimenta, as sensações que ele tem, o humor dele, como é que fica. Certo? É que estado de espírito a interface causa nele. E isso também é usado como critério para a qualidade de uma interface. Então, aqui vocês veem alguns exemplos, né? Tanto nas metas de usabilidade quanto aqui as de experiência são exemplos, tem muito mais coisa que a gente pode colocar aqui. Então, a interface pode ser considerada agradável, ela causa uma experiência interessante, ela é motivadora, me faz, né, me motiva a trabalhar mais, sei lá, outras coisas que ela tem aqui, emocionalmente adequado, divertido, né? Às vezes é um jogo, ela tem que ser divertido. Certo? Então, às vezes a gente está lendo e entende assim, a experiência do usuário é o quanto o usuário é experiente, quantos anos ele já trabalha nessa área, não é nada disso. Né? A experiência do usuário aqui é o que ele experimenta enquanto usa a interface. User experience é o feeling ali, o que ele está sentindo. Toda vez que a gente for projetar uma interface, a gente vai ter que definir lá no início algumas metas. Eu quero que a minha interface seja fácil de entender, porque eu vou ter usuários idosos e crianças, e todo tipo de usuário vai ter que usar ela todos os dias. Então, é mais importante que ela seja bem fácil de entender. E aí eu vou usar elementos no meu design que favoreçam essa meta. Entende? Então, primeiro a gente começa com as metas, por isso eu coloquei elas aí. Tá aí para retomar o conceito da qualidade. Lembrem-se disso aí. Bom, então, aqui está um desenho da visão geral, que eu já mostrei nas aulas anteriores, onde a gente tem de um lado o usuário, do outro lado o sistema, e aqui no meio tem um processo, que é a interação.
certo? O que o usuário faz são ações sobre a interface do sistema e ele percebe elementos na interface e interpreta. Então, coloquei de novo esse desenho para destacar aqui o usuário, já que nesse momento nós vamos falar mais do usuário. Depois a gente vai ver aqui que o sistema tem um núcleo funcional, interface, e que o que é visível para o usuário é a interface, não o núcleo funcional e tal. Mas a gente precisa entender os processos que acontecem aqui dentro desse cara, esse personagem aqui que é o usuário. Então, no próximo aqui eu coloco um desenho, que é um modelo já relativamente antigo, né? Está referenciado aí para um trabalho de 1983, extraído do livro da Simone Barbosa. E ele é o paralelo humano para o esquema que vocês todos viram lá na aula de organização e arquitetura de computadores, que é o computador lá de von Neumann. Tem a CPU, a memória, a unidade lógica aritmética, etc. Todos aqueles módulos que funcionam. E aqui é um modelinho bem simples, né? De como é que o humano processa a informação. Então, ele é bem alto nível, a gente não vai entrar nos flip-flops do humano aqui, nem nos registradores, nada disso. Mas ele é bom para interação humano-computador aqui, porque existe uma barreira aqui, né, essa linha pontilhada, que é divide o humano do mundo externo, e a gente pode ver o usuário humano como uma máquina também que recebe entradas e saídas e processa. Então pode ser visto por analogia como um computador, certo? E aí tudo o que ele vai fazer é baseado, em última análise, nessas entradas e saídas. Bom, só que as entradas elas são limitadas aos nossos receptores, dos sensores, né? Os ouvidos, olhos, a pele que tem o tato, o gosto e cheiro, tudo isso que a gente recebe. Então são os periféricos de entrada do humano. E ele tem periféricos de saída, que são os músculos, tá? Os atuadores. E a única saída que o humano pode dar é a atuação muscular. Nós não temos chip de rádio, de rede para transmitir informação do cérebro direto. Nós queremos falar, nós temos que contrair músculos que fazem o pulmão contrair, as cordas vocais se esticarem e produzir voz, e articular o som. Então tudo isso é atuador mecânico. A nossa única saída são os atuadores mecânicos e as nossas entradas são os 5 sentidos. Então, para caminhar, usa os atuadores, para virar a cabeça, para falar, tudo isso. Pensem dessa forma no humano, né? E aí, depois, no nível abaixo aqui, né, aqui nessa camada, nós temos processadores paralelos específicos, né? Um que processa esses dados de percepção, então entra a imagem pelos meus olhos, que são como, digamos, frames de uma câmera, né, que tem que ser processados. Então aqui processador de percepção, tem para o som, tem para a imagem, eles são diferentes, a gente até vai explorar um pouco mais isso mais adiante. Mas eles processam isso, transformam em uma informação que vai lá para a memória. Ela primeiro vai numa memória de trabalho, que é a RAM aqui do humano. E enquanto ela está ali, ela está sendo usada também em processos fechados, que não tem direto entradas e saídas, que estão aqui no processador cognitivo, né? A nossa inteligência, a tomada de decisão, que é baseada nas memórias, e ela lê as memórias e grava de volta nas memórias. Às vezes ela precisa até buscar memórias de longo prazo, que estão lá no disco, né? Lá no HD do humano, e aí demora mais para elas chegarem. É como num computador. Essas memórias são mais difíceis de a gente buscar, então a gente demora mais a tomar decisão. Por isso, também tem a habilidade que a gente desenvolve, é puxar já para cache, né? Para RAM e para cache aqui na memória de trabalho, as coisas que a gente vai precisar para tomar decisão nesse momento. Vocês estão aqui no meio da aula de IHC, se daqui a pouco eu fizer uma pergunta sobre futebol, vocês vão demorar um tempo até carregar lá do HD o que vocês conhecem sobre futebol. Tem tudo isso do contexto. E baseado em tudo isso, aqui se toma as decisões e se ativa o processador motor. Ainda tem um outro processo que acontece, que é esses dados que entram e são processados das entradas, eles geram ou não
registros lá na memória de longo prazo, né? Algumas coisas a gente esquece, outras coisas memoriza. Então, tem um monte de paralelos com a máquina aqui. E esse aí é o modelo básico aqui do processamento de informações por humanos. Certo? Então, o que nós podemos fazer, nós aqui como designers de interface? Colocar coisas aqui no mundo externo que estimulem os sentidos do jeito certo e conseguir ler os movimentos lá dos atuadores do humano. Né? A gente tem que fazer o espelhamento aqui, o outro lado, o processador que vai criar esses estímulos e ler essas entradas, e que esse circuito funcione bem. Daí vai ter boa qualidade na interface. É uma maneira de ver as coisas. Alguma pergunta? Vocês podem me interromper quando quiserem, tá? Ou colocar questões no chat. Sem problemas. No final também vamos ter tempo para responder perguntas e até na próxima aula, depois que vocês olharem os detalhes. Se bem que essa primeira aula eu vou detalhar mais, tá? Mas ela vai ser mais longa, já adianto para vocês. Bom, então primeiro, continuando, né? Tentando entender o humano, a gente viu ali o processamento de informações, agora os modelos mentais, um pouquinho mais alto nível ainda. Que a gente vai ver um pouco o software do humano, né? Os usuários, eles desenvolvem entendimento de coisas. Ele nasce, o bebê não sabe nada e ele vai, pelo exemplo, aprendendo coisas. Então, já vamos pegar um usuário de um sistema qualquer, ele não conhece o sistema, no primeiro contato, ele vai começar a desenvolver um entendimento. Quer dizer que a tendência é ele aprender um pouco a usar o sistema e usar cada vez melhor. Né? Só que esse entendimento que tem, às vezes, vem de coisas que o usuário conhece que não são o sistema, mas que ele encontra um paralelo ali. Certo? A gente usa as metáforas, por exemplo. Em sistemas de computação tem metáforas. Numa interface tem, por exemplo, o desktop, que é a metáfora da mesa, né? Desk é a mesa, desktop o topo da mesa. E aí tem a lixeira, que também é o arquivo, que arquivos eram coisas de papel, né? E depois viraram ali. Então tem essas coisas das metáforas que foram usadas para facilitar para o humano. Mas então o humano ele monta modelos mentais. E aqui a ideia é vocês entenderem o que é um modelo mental. Porque ele geralmente não tem o mesmo modelo na cabeça dele que o programador quis colocar lá para o sistema. Né? Então a gente tem que ajudar ele. O usuário que conhece já algum sistema, ele tem a expectativa de que num outro que ele vai usar tenha coisas similares. E aí, o menu é sempre lá em cima. Então aqui tem um menu, encontrei. O arquivo é aqui, a opção salvar está no menu arquivo. Né? Ele sabe essas coisas, ele vai criando essas ideias. Mas aqui eu queria dar uma ideia mais ampla dos modelos mentais do que só os sistemas. Para tudo a gente cria modelos mentais. Eu vou tomar banho e eu preciso ligar o chuveiro. Eu sei que se eu tenho um chuveiro elétrico, quando eu abrir mais a água, vem mais pressão e a água fica mais fria. Porque preciso esquentar mais a água com a mesma energia, etc. Então a gente vai criando esses modelos assim, que a gente aprende. E as pessoas fazem muito essas inferências desses modelos mentais para executar tarefas. Eu vou dar na sequência alguns exemplos. Mas, bom, deixa eu dar já alguns exemplos agora, não consigo evitar. Alguém que... Deixa eu pensar agora num exemplo melhor. Um que eu gosto sempre é de alguém que está no trânsito, né? Esse modelo talvez possa confundir vocês aqui, mas... porque tem modelos que são mais persistentes e modelos que são mais imediatos, né? E o que eu ia dar de exemplo agora é um modelo imediato. Eu estou no trânsito e eu sei que tem um carro atrás de mim, mas eu não estou olhando. Por que eu sei? Porque agora há pouco eu olhei no espelho, o retrovisor, e vi que tinha um carro. E eu sei como os carros funcionam. Ele não sai voando, ele não desaparece. Ele demora a fazer uma manobra para me ultrapassar.
Então, eu posso supor que um instante depois ele ainda está lá atrás. Né? Eu criei um modelo na minha cabeça, baseado em coisas que eu conheço. Essa uma ideia. Então, aqui tem uma referência clássica, né? Muito do DHC, eu falei nas primeiras aulas, vem da psicologia. O século XX desenvolveu muito a psicologia e a gente aproveita muita coisa dali. Então, os modelos mentais vêm lá da psicologia. Construções internas de algum aspecto do mundo externo que permite fazer previsões. É exatamente isso, se vocês forem ver os exemplos que eu estava dando. Certo? Eu crio dentro da minha cabeça, lá no meu raciocínio fechado, né, minha tomada de decisão, uma imagem, que é esse modelo mental, que é uma construção feita a partir de várias coisas externas que eu conheço. E isso é feito, às vezes, conscientemente, mas às vezes é inconsciente mesmo. A gente não se dá conta, mas está ativando analogias, está ativando essas imagens. Tá, agora que tem o outro exemplo de modelo que também é de dirigir o carro, mas ele é mais perene, esse aqui, né? Então, para explicar os níveis de modelos. Tem modelos que são profundos e modelos que são superficiais. Então, como dirigir um carro aqui é o modelo, né? Nem todos vocês provavelmente são habilitados a dirigir, mas uma pessoa que é habilitada a dirigir, ela sabe o que tem que fazer. Que o acelerador para fazer o carro andar mais rápido, tem a embreagem para trocar de marcha, o freio para diminuir a velocidade, gira o volante para fazer curvas, né? Coisas básicas de como dirigir um carro. E consegue fazer andar o carro por aí. Mas vocês veem, às vezes, alguém que fica lá segurando na embreagem numa subida, não consegue arrancar direito, deixa o motor apagar, né? Às vezes isso é por causa da falta de um modelo mais profundo de como o carro funciona. Então, se uma pessoa tem um modelo mais profundo de como funciona um carro, ele sabe como é que é o pistão dentro do motor, que ele precisa ter gasolina para ter mais força, que depois tem a transmissão tem lá a marcha certa para cada velocidade e força, e tudo isso, se a pessoa entende como é que funciona, ela consegue talvez até dirigir melhor o carro, dirigir de uma forma mais econômica, sem estressar, sem desgastar o freio demais e tal, porque sabe como funciona. Então, vocês veem a diferença de modelos, assim. Aí dá para voltar um pouco e fazer aquela ligação com um sistema que você vai usar. Tem pessoas que chegam lá e pensam que se elas clicarem mais vezes no botão, vai garantir que salvou melhor o arquivo. Clica no botão salvar, para garantir, vou clicar de novo, vou clicar bem forte agora. Vocês já viram as pessoas idosas com o celular digitando, tirando foto? Elas tocam muito forte o dedo na tela em comparação com as pessoas mais jovens, assim, fazendo uma generalização, né? Claro que cada indivíduo é cada um, mas generalizando, porque eles têm modelos diferentes, simplesmente. Por exemplo, da máquina de escrever, que eu tinha que bater forte na tecla para sair, né? Isso tudo influencia como a pessoa interage com o sistema. Então, por isso que eu estou falando desses modelos. Ok? Bom, agora, para a gente não cansar muito, vou fazer um joguinho prático com vocês. Vocês estão vendo esse link que eu coloquei aí na tela? Vocês podem abrir ele numa janela de um browser. Certo, vocês abriram aí, agora deixa eu até mostrar aqui a janela. Desculpa, não apareceu para mim o link aqui. Eu já tirei. Alguém se importa de colar no chat? Eu vou colocar aqui. Era isso que eu ia fazer. Ok, obrigado. Só que aí, agora deixa eu voltar aqui, na verdade, eu não ia fazer isso, mas, né, vamos lá. Esse aí é o site, aí vocês têm, eu vou passar um código para vocês digitarem ali, tá? Mas antes eu vou colocar a pergunta aqui. Então esse é um sisteminha online para a gente fazer enquetes em tempo real. Não sei se vocês já conheciam.
O nome dele é Mentimeter. Medidor de mentira. Na verdade, eu não sei o que é, porque se chama mente. Mas a questão é essa aqui, tá? Vamos testar o modelo mental de vocês. Você chega em casa numa noite quente de verão, como é que você faz para resfriar a casa o mais rápido possível? Então, supondo que vocês tenham um sistema de resfriamento em casa. A gente seta o termostato ou ar-condicionado para a temperatura mais baixa possível ou para a temperatura desejada. A gente chegava lá na sala de aula, no verão, no INF, pega lá, liga o ar-condicionado e põe no 16 graus. Ou coloco logo no 23, que seria uma temperatura ideal. Essa é a pergunta, tá? E aí queria que vocês respondessem. Eu coloquei no chat agora o código numérico que vocês têm que digitar ali. Estou recebendo respostas, tá? Vocês podem responder a enquete. Isso é anônimo, só vai contar um número para a gente olhar aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá, vocês estão vendo aqui as respostas. Eu tenho 8 respostas. Dá para mudar esses gráficos e tudo. Essa é uma ferramenta interessante. Se alguém não estiver vendo, me avisa, tá? Vocês veem que nem todo mundo respondeu a mesma coisa. Então, para começar, a gente já vê que as pessoas têm modelos ou comportamentos diferentes. Eu não sei, desculpa, você está compartilhando e de novo, para mim também não está aparecendo aqui ainda. Eu estou compartilhando agora uma tela de um browser mostrando o resultado da enquete. Não está aparecendo. Alguém está vendo? Eu tô vendo. Puxa. Às vezes pode ser o teu layout, aí não sei se... A gente tem algumas opções, né? De fazer pin para uma janela de um usuário específico ficar sempre maximizada. Tem algumas opções, mas eu não sei exatamente o que aparece para vocês com o slide ou com a tela compartilhada. Então, se alguém tiver alguma dica aí... Eu não tenho muito controle do que vocês estão vendo, eu só posso deixar disponível as coisas. E cada um tem um certo controle local. Apareceu? Seguiu? Alguém postou ali a ok. foto, né? Dá para ver o que a gente está vendo. Mas, enfim, ali eu tenho 3 respostas dizendo que seta o termostato ar-condicionado para o mais baixo possível e 5 a temperatura desejada. A gente pode, com uma amostra tão pequena, né, 8 pessoas só, é difícil tirar conclusões. Então vamos inventar conclusões aqui. Vamos dizer assim que, bom, as pessoas que colocam o mais baixo, bom, todas têm o mesmo interesse, né, que esfriar rápido e depois manter uma temperatura agradável, mas umas acham que colocar no mais baixo esfria mais rápido e outras não. Alguns sistemas, de fato, se botar no mais baixo, esfriam mais rápido. Tá? Mas, em geral, esses sistemas, eles são tipo termostato, quer dizer que ele liga sempre na mesma intensidade. E ele vai baixando a temperatura, quando ele atingiu aquela que a gente escolheu, ele para e desliga. E aí a sala começa a aquecer de novo. Daí, quando aquecer um pouco, ele liga de novo e baixa de novo. Então, sendo baseado em termostato, não adianta eu botar no mínimo, né, porque ele vai funcionar sempre no máximo, mesmo que eu coloque 23 ou 15 graus. Mas tem outros que são diferentes, então não adianta entrar nesse mérito. Nós temos uma próxima pergunta. Eu vou, ao invés de voltar lá no slide, eu vou continuar por aqui, tá? É que tem uma historinha, mas aí eu vou ter que compartilhar de novo. Eu prefiro deixar... Ah, não, mas funciona. Vocês estão vendo o slide ou o browser agora? Ah, legal. Então eu consigo passar direto, assim, que legal. Que bom. Então deixa o slide agora, interessante.
Próximo você chega em casa morrendo de fome, olha na geladeira e tudo que resta é uma pizza crua. Você tem um forno elétrico, esse é um detalhe aqui. Você aquece a 260 graus antes de colocar a pizza, conforme as instruções, ou coloca e liga o forno no máximo, para tentar aquecer o mais rápido possível. Então essa é a próxima resposta aí da enquete, que vocês já podem acessar no Mente, é o mesmo código, né? A próxima pergunta é o mesmo código? Sim. Eu já tenho uma resposta, então é possível acessar ali. Deixar aparecendo. Deixar aparecendo, né? Se vocês já estão vendo as respostas, pode influenciar o que vocês estão respondendo também, tá? Se fosse um experimento científico, eu não deixaria as respostas, porque as pessoas tendem a seguir os outros ou a contrariar os outros. Então, teria esse problema aí. Então, aqui a maioria segue as instruções, né, na nossa amostra. Mas tem gente que coloca e aquece. Digamos que esse caso de aquecer o mais rápido possível, colocar logo a pizza num forno a gás faz sentido, né? Porque o fogo vai aquecendo, 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 e a gente já vai aproveitando esse calorzinho. E no forno elétrico também, né? Então acho que não faz muito sentido esse comentário que vai fazer. Vamos só ver as conclusões, então. Não, ainda tem mais uma. Tem mais uma. Antes de eu chegar nas conclusões, essa aqui é interessante também. Você precisa pegar o elevador e está com pressa. Quantas vezes aperta o botão de chamada? Isso aqui vale também para aqueles semáforos em que a gente aperta o botão para atravessar a rua. Porto Alegre tem alguns, não muitos, a gente não confia neles, mas tem lugares que tem bastante. No caso, o elevador é um. Você certamente tem o seu próprio comportamento com relação a essas coisas e vocês também observaram de outras pessoas, né? Estão conseguindo votar nesse já? Elevador. Acho que eu passei aqui. Agora atualizou os votos. Ainda está atualizando, a gente vai vendo que a nossa amostra aqui, a maioria das pessoas varia isso, né, conforme o nível da pressa. Agora já pararam para pensar por quê? Vocês que são da computação sabem que o sistema... Aliás, tem sempre múltiplas interpretações. Primeiro, vocês sabem que o sistema funciona assim. Chamou, ele entra lá na fila e ele vai vir na hora que ele vier. Não vai mudar se eu apertar mais vezes. Mas a gente sempre fica pensando, mas se for um elevador ultramoderno e que ele leva em conta que apertou antes, apertou depois, se alguém chamou em outro andar, né? A gente começa a viajar e criar outros modelos. Mas aí, ó, vocês veem, o que eu queria mostrar é que tem respostas diferentes, porque as pessoas têm modelos diferentes. Tá? Então, eu sei o meu elevador aqui de casa, como ele funciona, eu vou lá e aperto só uma vez, porque eu tenho certeza de que não faz diferença apertar outra vez. Mas eu confesso que também, se eu vou num prédio diferente, eu posso ficar na dúvida aí. Às vezes o botão pode não me dar um feedback se ele já foi apertado ou não, se está uma luz acesa ou não, né? Então aí já é um problema de interface. Mas a gente tem esses modelos mentais que variam. Então, aí a gente vê, só pelo simples fato de ter diferenças, que algumas pessoas têm modelos mentais errados, né? Não pode estar todo mundo certo nessas questões ali. E aí, nesses casos que eu apresentei, isso acontece por causa da teoria geral da válvula. Ouviram falar? O que os humanos da nossa era conhecem, né, como válvula? Eu abro a torneira, sai mais água. Eu piso no acelerador mais forte e anda mais rápido. Eu abro mais o gás do fogão, sai mais fogo.
Eu giro o botão do volume do rádio, da TV, qualquer coisa ele vai aumentar. Então, se mais é mais, mais é mais, menos é menos, menos é menos. A gente fica com esse modelo e acaba aplicando ele em casos onde ele não se aplica. Que é o caso lá dos termostatos baseados em liga e desliga, ou no caso do elevador que eu falei, que não adianta apertar 20 vezes, não vai incrementar lá o contador de chamadas e priorizar o andar. Tá? Não fazem isso. Então, só trazendo de volta agora para o nosso contexto, a mesma coisa acontece quando as pessoas usam dispositivos, sistemas interativos. Tá? Elas vão usar a superstição, por exemplo, quando eu aperto no botão do elevador com o minguinho, ele vem mais rápido do que se eu aperto com o indicador. Tem esses tipos de coisa. E tem gente que interage com o computador daquele jeito assim, toda vez que eu vou salvar, depois de escrever uma palavra e o ponto final, trava a máquina. Então eu vou salvar antes, sabe? Umas coisas assim. Isso acontece. Algumas dessas são consequência dessas analogias pobres, incompletas, confusas, inapropriadas, né, que acabam sendo baseadas só em superstição. Então, aí os exemplos. E aí vocês já devem estar pensando, né, como é que é o desempenho de vocês, de cada um de nós, né? Analisar o seu próprio desempenho nessas questões. Como é que é o nosso modelo mental? Será que ele é preciso? Para algumas coisas sim, para outras não? É parecido com o das outras pessoas ou é muito diferente das outras pessoas? Nós somos um ponto fora da curva ou nós estamos na média? A gente chega a ter um modelo profundo de certas coisas ou a gente é superficial, né? Agora, pensem um pouco nisso. E isso tudo vem da teoria aqui da psicologia que ajuda a gente a fazer interfaces, né? Então, esse autor aqui, em 91, num estudo, descobriu que as pessoas recorrem muito a analogias também para explicar como é que elas funcionam. Eu fiz isso porque vendo aquilo eu pensei que aquela outra coisa, então eu deduzi tal coisa, né? A gente tem 1.500 explicações. Ele tinha depoimentos que eram muito variados, então não tem um padrão dos humanos para essas coisas. Eles são muito arbitrários, subjetivos, muito individuais. E sabendo disso, agora a gente precisa, quando construir uma interface, colocar nela elementos que coloquem o usuário humano no brete ali, né? Que encaixe ele no padrão, que ele evite que ele fique viajando, que ele se enquadre, que ele compreenda as coisas que a gente quer que ele compreenda. Lembrar ele de coisas que ele precisa lembrar antes de ele interagir para ele entender do jeito certo. Vamos ver no design, nas próximas aulas, vários exemplos disso aí, da onde a gente tem controle, né? A gente não tem controle sobre tudo, mas o designer tem controle sobre algumas coisas que podem ser usadas. Tá, eu gastei um tempão aqui falando de modelos mentais, mas é um pouco também porque na aula, onde eu tinha eles nos slides para falar lá no início, no presencial, eu acabei pulando e acumulou aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora nós vamos ver alguns outros, né? De uma forma um pouco mais breve, mas alguns outros modelos que nos ajudam a compreender o funcionamento do humano e, portanto, vão nos ajudar com o design de interfaces. Bastante, ficou calor aqui. Então, tem alguns modelos usados nessa área que são os modelos de tempo, tá? Que é um conceito usado bastante em HC, que diz respeito ao tempo, né? Para fazer escolhas em uma tela, por exemplo, uma interface que tem uma tela, para apontar elementos, para selecionar objetos. E esses tempos para certas ações, eles influenciam depois numa tarefa como um todo. Digamos, pensem assim, a tarefa é editar texto no editor de texto, e tem um tempo que demora para eu selecionar a palavra, um tempo que demora para eu digitar, um tempo que demora para eu mover o cursor até o botão de formatar em negrito, etc. Tá? Todos esses tempos aí. Então, a gente
consegue, a partir de ações comuns, como escolha e apontamento, que são bem comuns, quase todas as tarefas envolvem escolhas, apontamentos, né? Escolher coisas em listas, ver o quanto isso afeta o tempo da tarefa. Então, se eu tiver que fazer 10 escolhas, é diferente do que se eu tiver que fazer 3. Provavelmente vai demorar 3 vezes mais se eu tiver que fazer 10. Algo nessa linha, né? Então, eu preciso de um modelo que represente isso, que somando os tempos, com umas certas ponderações, eu saiba o quanto isso vai afetar a tarefa no final. É como se aqui eu estivesse fazendo um benchmark de humanos, né? De novo, pensem no humano como uma máquina, só que, assim, as máquinas, vocês têm várias configurações diferentes que variam muito, o processador, a memória e tal. Os humanos, eles são mais parecidos, o DNA é o mesmo, a gente evoluiu junto há milhões de anos, a evolução da natureza é lenta, então a gente é muito parecido. Quer dizer que quando eu faço um benchmark de humano, quer dizer, vou ver qual humano processa mais rápido uma coisa, na verdade, eu não estou avaliando a pessoa, eu estou avaliando o sistema que ela está usando, porque se o sistema ajuda ela a fazer mais rápido ou não ajuda. Entenderam essa ideia aí? A gente tem que fazer um sistema que ajuda a pessoa a ter um desempenho melhor. Não é o humano em si que está tendo desempenho melhor, mas indiretamente a gente usa o desempenho do humano para ver o desempenho do sistema. Vou mostrar aqui um exemplo, né? Vocês estão vendo essa figura. Pode ser que tenha um atraso quando eu passo o slide para chegar para vocês, né? Eu não consigo ter noção exata disso, mas me avisem, assim, depois, se não quiserem interromper agora, mas me avisem. Esse aqui é o cockpit de um Concorde. É um avião supersônico, design dos anos 60, né, que voou aí até os anos 90, 2000, início dos 2000, foi aposentado. Vocês vejam o número de controles que tem. E aí vocês vejam aqui esse outro cockpit de avião, mais moderno. Agora eu vou mostrar eles aqui para vocês. Ali o Concorde, e aqui um Airbus A350, que é um dos mais modernos aí. Tem vários motivos para esses cockpits terem mudado. Não é nem isso que eu estou falando. Eu acho que não foram os designers de interação que pensaram em mudar. Precisou de um avanço tecnológico. Não existiam telas boas, né? Não existiam controles automáticos, computador que processasse e tomasse decisões para o piloto e tal. Hoje em dia tem. Mas certamente essa interface aqui da direita, ela tem menos coisas para distrair o usuário, menos escolhas para ele fazer, permite ele focar e ter um desempenho melhor, tomar decisões mais rápidas e mais certeiras. O que não quer dizer que um piloto hiper bem treinado e experiente lá com aquela interface velha não fizesse o mesmo trabalho do que um faz hoje aqui, né? Mas e quantos são hiper bem treinados e tal? E a mesma coisa acontece com os nossos usuários, né? A gente, às vezes precisa fazer uma interface para gente que não tem treinamento nenhum. Se vocês forem fazer a interface para o cápsula espacial que vai lá para a estação espacial e que vai ter meia dúzia de astronautas que vão usar, bom, a gente treina os caras para eles vão usar qualquer coisa, né? Mas se eu preciso escalar isso para multidões, aí eu preciso ter algo que não dê tantas pequenas tarefazinhas pequenas para o usuário fazer. Bom, então nesse contexto aí surge algumas leis, padrões que a gente identifica na natureza, né, em como o humano funciona. Lei de Hick diz respeito ao tempo que leva para tomar uma decisão que aumenta com o número e a complexidade de escolhas. Então isso é ilustrado pelo que eu mostrei antes, né? Tem que tomar uma decisão. Se eu tenho menos escolhas e escolhas mais simples, eu tomo a decisão mais rápido. É isso que está dizendo aí. Então tem uma relação entre esse tempo e esse número e complexidade. Essa relação pode ser desenhada num gráfico. À medida que o número de opções aumenta, o tempo de reação também aumenta, mas tem uma hora que ele satura. Né? Vocês veem aqui. Já não muda mais. Então isso pode ser expresso nessa expressão. Isso é um modelo, é uma expressão matemática, que dada ali um número de opções e duas constantes mágicas aqui, né? Sempre tem algumas constantes.
Essas constantes dependem de qual é a tarefa que eu estou falando. Se essa escolha é difícil, se ela escolha é fácil. Então vai mudar essas constantes. Mas a relação é sempre log base 2 aqui. De n, que é o número de opções. Tá, então isso é uma lei que está aí, a gente sabe. Se eu der mais essas escolhas, vai demorar mais. Se elas forem mais complexas, então essas constantes mudam e vai demorar mais também. O meu slide repetiu aqui, mas aqui eu só dava um exemplo de dois sites da internet, um mais antigo, está bem pequeno, eu acho, aí para vocês, mas é um exemplo que eu peguei para mostrar uma comparação de um site que é o Museu James Bond, que tem todo esse menu com letrinhas aqui, links, e esse outro aqui é o site da Amazon.com, que é onde há muito investimento na interface, principalmente por causa do negócio, né? Eles querem vender mais e a interface deles ela é muito, muito bem calculada. E eles aplicam a lei de Hick para otimizar isso, enquanto que na maioria desses sites aqui não foram aplicados. E aí, se a gente não prestar atenção nisso, acaba que o usuário demora muito a fazer as coisas que ele precisa fazer. Então isso foi expandido depois com o Hyman, tá aí, se chama lei de Hick-Hyman, que é outra que diz que para escolher uma entre N opções, uma pessoa tem um comportamento que é assim, ela vai subdividindo o conjunto total de opções pela metade sucessivamente até chegar à procurada, ao invés de percorrer todo o conjunto sequencialmente. Pensem bem nisso aí, se vocês conseguem focar ainda. É como procurar uma palavra no dicionário, né? Eu abro ele na metade, estou procurando uma palavra, abro na metade, vejo a letra, sei que está na metade anterior ou posterior, vou indo sequencialmente. Quer dizer, e vou indo metade sucessivamente ao invés de fazer sequencialmente. Então isso vocês conhecem, porque vocês são da computação, é uma busca binária. Né? Mas isso aí só funciona se as opções são organizadas. Tem que ter alguma ordem que o usuário entenda. Pode ser qualquer uma. Pode ser a lista em ordem de preço, pode ser em ordem alfabética, pode ser, sei lá, em ordem de preferência pelo perfil, sei lá, alguma ordem. Mas se tiver uma ordem, o usuário vai saber fazer essa busca com mais eficiência. Se não tiver, ele vai ter que procurar sequencialmente. E sequencialmente a gente cai naquela lei primeira lá, quanto mais itens, mais demora. Também tem outras coisas, que é fazer agrupamentos. A gente viu um pouco isso numa das aulas anteriores lá de percepção, usar caixinhas para agrupar e tal, que ajuda a filtrar. Quer dizer, o usuário já sabe que se a opção que ele busca é sobre cores, então não é lá na paleta de textura, é na de cores. E consegue filtrar isso. Bom. Então, resumo aqui do tempo de escolha. Dar poucas escolhas favorece a eficiência. Dar escolhas simples também favorece. Se eu somar todas as escolhas que uma pessoa tem que fazer para cumprir sua tarefa numa interface, eu vou ter o tempo total da tarefa, e se forem muitas escolhas, o tempo total da tarefa é grande. Tá? Natural é um jeito de aumentar a eficiência. Agora eu vou mostrar um outro modelo de tempo, que é o do tempo de apontamento, a lei de Fitts. Quantos de vocês aí já ouviram falar da lei de Fitts? Ela é bem famosa, mas deve ser relativo, né? Famosa em alguns contextos. A lei de Fitts determina a capacidade de processamento de informação no sistema motor humano. Então, enquanto antes era uma questão de escolha mais cognitiva, agora a gente está falando do sistema motor. É assim, vocês veem o meu cursor aí, né? Não sei se ele fica lento ou não fica lento, mas eu vou até colocar o laser pointer assim, fica melhor. Ele está aqui no meio da tela. Se eu quiser selecionar uma das letras lá da palavra apontamento ali no título do slide, digamos a última letra O, lá no final, eu preciso percorrer o cursor até lá e clicar. Quanto tempo demora para fazer isso?
Bom, a gente pode cronometrar e eu posso testar 20 vezes, fazer a média, né? E eu vou saber ali. Agora, se essa letra fosse um alvo maior, o que vocês acham? Eu ia conseguir acertar ele mais rápido. Porque se ele é menor, eu tenho que ajustar a minha posição. Se ele é maior, eu vou correndo e pá, bato lá e acertei. Além disso, se esse elemento estivesse mais perto, por exemplo, se eu tiver com o cursor aqui pertinho do O, como eu estou agora, selecionar o O vai demorar menos tempo do que se ele estiver aqui embaixo. Então, o tempo de deslocamento e o tamanho do alvo, eles influenciam nessa tarefa motora que é apontar uma coisa. É bem comum a tarefa de apontamento em interfaces. Tá? A gente faz isso com mouse nos desktops, a gente faz isso com joysticks em jogos, a gente faz também com taps em telas de toque. Em ambientes 3D imersivos, eu tenho metáforas de varinha mágica, que é um cursor que eu seguro na mão, como um laser pointer, né, e preciso apontar para selecionar objetos. Todas são tarefas que eu preciso apontar, fazer escolhas motoras dentro de um ambiente. E todas essas, elas são cobertas pela lei de Fitts, que determina que na verdade relaciona o tempo que uma pessoa leva para apontar um objeto com o tamanho do objeto e a distância entre a mão e o objeto. Foi o que eu acabei de demonstrar. Eu vou até mostrar aqui o desenho agora. Né, vocês têm aqui a mãozinha, tem um alvo lá, que é o botão salvar. Essa distância aqui, quanto maior ela for, mais tempo eu vou demorar para selecionar o botão. E o tamanho do botão, também, quanto maior ele for, menos tempo eu vou levar. Certo? Quer dizer o quê? Que é diretamente proporcional o tempo é diretamente proporcional à distância e inversamente proporcional ao tamanho. Portanto, tem essa fração aqui, né? D sobre S. E essa é a lei de Fitts. Tem uma constante também, K, log base 2, de novo, de D sobre S mais meio. Essa é a conta. E o K é o tempo do dispositivo. Então, isso eu tenho várias medidas empíricas disso. Por exemplo, o mouse demora 100 milissegundos. Então, o K é 100. O joystick pode ser 150. O tap numa tela pode ser 35. Né? Isso depende do dispositivo. Eu tendo a constante do dispositivo, eu consigo prever o tempo de apontamento que os usuários vão levar. Então, vocês estão vendo que esses modelos permitem a gente fazer previsões. Antes de fazer a interface, eu já consigo calcular como é que vai ser o desempenho do meu usuário nessa interface. Eu já faço uma predição do benchmark. Entendeu? Essa é a ideia. E tem vários desses modelos aí, esses são os principais, vocês podem pesquisar muitos outros. Que podem ajudar. Alguns são usados, outros não. Uma coisa que a gente viu e que ajuda agora, não é bem um modelo, são os princípios de Gestalt. Né? Então aí com a figurinha clássica, fechamento, proximidade, continuidade, figura fundo, são esses princípios que a gente viu na aula 3, que era a aula de cognição, percepção, algumas dessas coisas. Aqui vocês estão vendo eles destacados, né? Então, com certeza, vocês estão vendo lá no proximidade que tem 3 conjuntos. Alguém vai dizer, mas na verdade tem 8 objetos. Tem 8 cruzinhas aqui. Mas eu consigo ver 3 conjuntos de cara e o humano é inevitável ele ver os 3 conjuntos. Como aqui, por similaridade, a gente enxerga que são linhas alternadas de círculos e triângulos e não que é uma sopa de figuras. Aqui também. Eu tenho 6 caracteres, mas não são 6 caracteres, são 3 blocos entre colchetes. Né? Esses princípios, na verdade, eles só definem o que a gente observa, o comportamento da percepção humana, que é o hardware lá de baixo nível, o software de baixo nível no cérebro humano, para perceber coisas visuais. Ele faz pré-processamentos que nos criam essas ilusões aí.
se fosse um extraterrestre qualquer, alguém de outro planeta, talvez tivesse padrões diferentes aí que a gente nem imagina. Tá? Mas o humano é assim. Esse último que eu não comentei de propósito, ele é mais interessante. Vocês veem que está escrito aqui continuidade, então já dá para deduzir alguma coisa. Mas o que vocês estão enxergando aqui? Alguém vai dizer, tem uns 20 pontinhos. Isso todo mundo viu que tem 20 pontinhos, mas a gente viu mais também. O que vocês viram ali? Parece Sim. o DNA, assim. Parece um DNA, tá vendo? Isso já é lá uma analogia que a gente fez, é uma figura que a gente conhece, uma espiral dupla, né? É um DNA e tal. Mas com relação aqui à continuidade, a gente pode ver isso aqui, ó. Isso aqui, uma parábola aqui em cima. Não pode? E outra aqui embaixo. Que não foi bem isso que o colega que falou DNA pensou. Porque o DNA já é uma coisa que representa a continuidade. Eu apaguei aqui, espero que tenha aparecido direito para vocês. Alguma coisa assim, a continuidade aqui, né? A gente vê essa continuidade aqui. Então, aqui vai variar um pouco de pessoa para pessoa, conforme os modelos mentais, experiências prévias, se ele vai ver aquela primeira continuidade ou essa segunda. Mas são continuidades. Com certeza aí ninguém viu uma outra coisa que eu vou mostrar. Ou alguém viu, pode me dizer. Provavelmente poucas pessoas, se vocês fizerem um teste com uma população grande, vão achar que essas duas linhas são assim. Como, por exemplo, duas pessoas de frente, ali o nariz delas se encostando. Só para botar uma imagem. Ninguém pensou isso, porque essa mudança na direção da tangente aqui, né, a tangente nessa curva é uma reta assim, né, em toda a curva, ela muda bruscamente. Então não tem continuidade, a gente não gosta disso. O humano vê continuidade, ele gosta de tangentes que continuam, assim, formas orgânicas. E a gente estudou isso, né, psicologia, psicofísica e tal, e conhecendo essas coisas, usa alguns desses princípios nas interfaces. Aqui eu só vou passar agora rapidamente, tem mais alguns do Gestalt. Depois tem aqui um bem sutil, que é a proximidade. O que é melhor, né, se vocês forem fazer... Aqui está fora de contexto, tá? Isso não significa nada, mas vocês estão vendo uma lista de nomes desse lado e desse lado também os mesmos nomes. Qual a diferença? A diferença é essa distância, que aqui é maior do que aqui. E essa proximidade dada da palavra de baixo com a de cima deixa mais fácil, mais rápido da pessoa perceber que o nome está associado a um lugar aqui embaixo, né? South Carolina, Iowa, Wyoming, essas coisas são lugares, mas aqui eu vou gastar um tempinho, vou entender também, no lado esquerdo, mas no lado direito é mais rápido, por causa dessa proximidade aí. São sutis. Aqui também tem similaridade, tem duas coisas aqui, né? Tem a cor e tem também a forma, mas vocês certamente já viram, acho que o Git usa isso, né? Outros aplicativos usam essas bolinhas com a letra do nome da pessoa no lugar da foto, por exemplo, e ele usa quadrado quando é o grupo dos desenvolvedores, redondo quando é o grupo dos moderadores, né? Assim vai. Então são coisas que agrupam as pessoas por certa similaridade. E a gente consegue ver os... Sim? O próprio Teams aqui agora, né? Se você olhar ali embaixo, ali tá o nome e o sobrenome ali, agrupado pelas bolinhas. Sim, aqui a gente tem as bolinhas, mas todos vocês são bolinhas circulares com as iniciais, né? E ele tem uma diferencinha de cor, talvez. Não sei, não tenho bem certeza. Um mais verde, um mais vermelho. Não consigo ver se ele está usando forma e cor aqui, porque todos vocês são alunos e para mim todos vocês aparecem bolinhas. Talvez eu apareça para vocês um quadradinho, outra coisa assim, por ter o papel de professor nessa turma, algo assim. Mas é isso que eu estava mostrando, na verdade aqui, independente disso, é que a gente vê que tem esse grupo aqui diferente desse grupo aqui. O grupo de bolinhas é uma coisa, o grupo de quadradinhos tem outra coisa. Tá, talvez não tenha sido tão imediato,
mas são elementos que a gente usa para agrupar. Aqui eles estão todos já agrupados em colunas, né? Então, a coluna, cor, tudo isso já ajuda. Mas digamos que eles estivessem todos embaralhados. Ainda assim, vocês iam ver com certo destaque que tem alguns que são quadradinhos e montar esse agrupamento. Outro de continuidade, mostrei lá uma coisa totalmente não aplicada, né? Aqueles pontinhos de continuidade, mas agora aqui, um menu. Tem a continuidade, tem essa barrinha aqui embaixo, indicando que esse está selecionado, mas que eu tenho esses outros aqui na continuação. E, enfim, aqui no desenho desse widget foram usados alguns desses princípios. Como percepção de cores, aqui eu tinha esse aqui eu peguei ali no primeiro semestre, né? Esse aqui é o índice Bovespa, é o índice principal da Bolsa de Valores aqui no Brasil. A gente estava lá num patamar de 115, passando de quase 120 mil pontos da Bolsa. E ali em março, com a epidemia, né, que vocês estão vendo março, abril, lá no dia 23 de março ela deu o fundo do poço, caiu lá a 64 mil pontos. Se todo mundo tivesse comprado ações ali, hoje, que ela está em 100 mil, teria quase duplicado o dinheiro. Mas, bom, nesse gráfico aqui está usando as cores para representar os momentos de baixa e de alta, né? Esse é um gráfico do tipo candlestick, que ele tem mais componentes, ele tem a linhazinha que sai mais para cima, mais para baixo e tal, indica várias coisas, que eu não vou entrar no mérito agora, eu queria mostrar mesmo a cor, que realça as diferenças de alta e baixa. E a cor vermelha geralmente é associada a coisa ruim nesse sentido, né? Algo a ver com o sangue na natureza, alguma coisa que o humano treinou para ver o vermelho como algo perigoso. Para interpretar como perigoso, ruim, desagradável, indesejável, nota baixa, qualquer coisa assim. E, enfim, dá para usar cores para outras coisas também, cada vez tem mais pesquisas disso. Tem alguns templates, não, paletas de cores, por exemplo, como essa aqui na direita, que estão associadas a experiências ou a humores, né? Estimulante, confortável, honestidade, otimismo, lealdade, várias coisas que estão associadas a cores. Então, se vocês forem fazer um site, vocês escolhem essa cor e tal, e para as interfaces também, tá? Coisas que a gente sabe sobre o humano, de novo, né? Estou batendo nessa mesma tecla. Esse outro aqui é um mapa de calor, né? Mapa de cor, na verdade, ele mapeia o ozônio, a camada de ozônio em cima de uma projeção do planeta, aqui onde a gente vê os pontos que tem buracos e tal, com as cores aí. E, bom, para terminar esse bloco, né? Eu demorei demais, mas para terminar esse bloco, eu volto à ideia do benchmark de humanos, aí tem um link para vocês explorarem depois. Se vocês têm problemas aqui para acompanhar o slide durante a apresentação, tem lá no Moodle também, né? Lá tem o link, vocês podem clicar lá depois para se testar numa dessas tarefas aí e aprender um pouquinho mais sobre como os humanos funcionam e como a gente pode aproveitar isso no design de interação. Tá, mas a ideia era essa, então. Melhorar o desempenho apertando os botões certos, estimulando as coisas certas que o humano vai perceber do jeito que funciona para ele. Tá, e agora, nos próximos 10 minutos aqui, para concluir, eu vou retomar aquela ideia de metas, e agora como é que eu vou atingir essas metas. Ficou alguma pergunta para trás aí? Alguma dúvida? Bom, então voltando para cá, eu vou falar de uma outra teoria agora, um outro modelo, né? Com um escopo um pouco diferente, ele não tenta agora ver como é que o humano funciona, mas ele vai modelar o processo. Vou falar da teoria da ação, do Norman. Norman é um dos autores principais da área de HC, porque ele produziu muito quando a área surgiu, né? Já falei lá para vocês na primeira aula, para os que estavam lá, que uma vez os sistemas de computação não eram interativos, e aí a área surgiu ali pelos anos 80, com os PCs e tudo mais.
Então, esse é um cara que contribuiu bastante. Ele tem essa teoria da ação, que agora vai focar em outra área. No início da aula hoje, eu falei bastante do humano aqui. Agora nós vamos ver o processo. Essa coisa aqui no meio. Como é que esse usuário consegue... O que acontece? Como é que eu quebro em partes essa ação que o usuário faz e essa interpretação aqui para entender melhor esse processo? Como é que ele se dá? Entender vencer essa discrepância. Vocês podem imaginar aqui que o sistema é uma entidade que quer se comunicar com esse usuário, que é outra entidade, outra espécie, que não fala a mesma língua, não tem os mesmos sentidos, não tem o mesmo corpo, né? E como é que eles fazem? Então, o objetivo todo é que as variáveis psicológicas, né, uma pessoa tem variáveis psicológicas, coisas que estão gravadas na memória dela lá, objetivos, intenções. E o sistema tem variáveis que vocês conhecem lá da programação, e tem controles físicos que podem atuar, né, e modificar essas variáveis, ler o valor dessas variáveis. Então tem os estados do sistema, e tem uma diferença entre essas variáveis psicológicas e essas do sistema. Se a gente pudesse plugar um cabo aqui do usuário para a interface, ou conectar eles via o Wi-Fi, e fazer o download das coisas de um lado para o outro, né? Então não teria problema, a gente nem teria uma área chamada interação humano-computador. Mas tem diferenças. As coisas precisam passar por uma interface, e a interface filtra um pouco, não passa tudo do jeito que eu quero, chega a erros de um lado e de outro. Então aqui, para aumentar a qualidade dessa interface, a gente está analisando esse processo. Aí vocês estão vendo a teoria da ação do Norman, que se baseia em dois golfos, né, na travessia de golfos. Eu também mostrei já um slide sobre isso lá numa das aulas anteriores, né? Vocês talvez vão puxar agora lá do fundo da memória alguma coisa. Mas o usuário, para interagir com a máquina, então ele tem que fazer uma ação. Agora aqui está virado de cabeça para baixo com relação ao slide anterior. A ação está aqui embaixo, né? Aqui embaixo, a ação. Então, é o golfo de execução, é onde tem a ação do usuário. Ele pega os objetivos dele, as variáveis mentais, transforma isso numa intenção, depois numa especificação de uma ação, e depois ele executa a ação que ele especificou. Então, vamos explicar um pouquinho melhor. O usuário quer resolver um problema, né? O objetivo dele sempre é resolver um problema do mundo real. Ele quer corrigir as provas no Moodle dos alunos. Vou pegar um exemplo inventado agora. Então, ele chega lá, e a intenção dele é ir lá, ele já leu, né, a questão, e ele quer lá marcar a nota do aluno. Essa aqui é a intenção do meu usuário, marcar a nota para a questão. Bom, aí ele olha para o sistema e vê que tem um campo lá de texto, onde ele pode digitar uma nota, ou tem flechinhas do lado para ele incrementar, e um botão OK. Ele vê isso. Então, ele especifica mentalmente tudo que está para o lado de cá dessa linha pontilhada, para o lado esquerdo da linha pontilhada, é atividade mental. Aí o usuário especifica mentalmente, eu vou clicar ali com o cursor para selecionar essa caixa, daí eu vou digitar no teclado a nota e dar Enter para confirmar. Ou ele é um usuário mais novato, ele não sabe que pode dar Enter para confirmar, e ele planeja diferente. Ele planeja que ele vai lá, selecionar o campo, e vai digitar, e depois vai clicar, vai pegar o mouse e clicar no botão OK. Ele planejou isso, não fez nada ainda. Mas isso tem um custo para ele. Por isso que está aqui. Eu quebrei esse processo em partes menores para entender ele melhor. Primeiro, ele tem que formular a intenção a partir do objetivo, isso tem um custo para ele, mental. Ele tem que especificar a ação, que também tem um custo mental. E aí vocês já percebem que se a interface for diferente, ele pode demorar um pouco mais para entender e especificar a ação. Né? Ou menos, conforme a qualidade dessa interface. E depois que ele acabou de... fiz o meu plano é clicar isso, acontece numa fração de segundos. Eu vou clicar ali e dar OK. Ele só pensou, é intuitivo quase. Mas depois ele tem que ir lá, mover a mão e fazer a ação. Isso demora também um tempo, tem um custo de esforço para ele. Se eu somar esses custos todos, de esforço mental, esforço físico, tempo, o que eu quiser medir aqui, eu tenho
o, o custo dessa travessia do golfo de execução e chegar lá no sistema. E aí as informações entraram para o sistema, que vai processar. E processa e muda o status dele. Quando ele muda o status, geralmente, num sistema desktop, por exemplo, é algo na tela que muda, para anunciar para o usuário que houve uma mudança no estado. Por exemplo, que a nota foi registrada. E aí vai aparecer um número lá, agora consolidado numa planilha. Quando isso aparece, o usuário agora vai começar a voltar agora no golfo de avaliação. Primeiro ele tem que fazer uma atividade física, que é perceber que houve uma mudança. Simplesmente perceber. Se ele está de olhos fechados, por exemplo, ele não percebe nada. Então ele tem que estar de olhos abertos. Se ele está olhando para o lado e a tela está aqui, ele não percebe nada. Então não aconteceu essa atividade física. Ele tem que olhar para a tela e às vezes ele está olhando e não percebe nada, porque a informação apareceu muito pouco destacada, oculta, ficou embaixo de alguma outra coisa, né? Então a gente tem um papel ainda em fazer uma interface onde a informação apareça para que o usuário perceba que ela apareceu. Atividade física que o usuário faz, perceber. E aí, a partir daí, tudo acontece dentro do cérebro. Entrou lá a percepção física e aí ele vai interpretar. Ah, sim, agora consolidou um campo, isso quer dizer que a informação que eu entrei realmente foi lida pelo sistema e gravada na planilha. Isso ele interpretou. Legal. Ele podia interpretar por engano e dizer, ah não, aquilo ali ficou cinza. Cinza quer dizer que não gravou, né? Se a gente fizesse uma bobagem lá na interface. Mas bom, ele interpretou que gravou e aí ele passa para a última etapa, que é a avaliação, onde ele checa com a intenção inicial se a expectativa foi atingida com o que ele obteve. E aí ele vê, sim, a nota foi gravada, o que eu queria era gravar a nota, cumpriu o objetivo, acabou a tarefa. Tá, eu expliquei isso começando aqui por baixo pela ação e voltando, porque eu dei um exemplo de tarefa que era conveniente fazer isso. Eu poderia começar ao contrário. Primeiro o usuário chega na frente da tela e percebe alguma coisa, daí ele interpreta e daí ele avalia que aquilo é tal coisa e, portanto, ele faz um planejamento e executa, né? Isso aqui não tem ordem, acontece o tempo todo, N vezes. E essa é a teoria da ação, então permite a gente ver essas distâncias aqui, articulatória, que é essa aqui, a distância semântica, né, que tem entre esses blocos e otimizar a interface. Agora aqui eu tenho um exemplo da mesma coisa, como eu já dei um exemplo oral aqui, eu vou passar rápido. Aqui é o usuário querendo consultar um livro no sistema da biblioteca. Então ele vê esse formulário, né, ele sabe que tem que digitar campos, digitar busca, voltar. E só para deixar registrado aqui o que acontece em cada etapa, quando o usuário quer consultar o livro, que é o que está lá na cabeça dele, né, variável psicológica, ele especifica isso numa intenção, quero procurar a referência completa do livro tal. Daí ele vê, bom, então eu tenho que selecionar o comando de busca e entrar com os dados. Ele planejou, não fez nada ainda. Especificou só a sequência de ações. Depois ele faz a ação, ativa a busca, digita o nome do livro, seleciona OK. Aí ele executou. Foi para o sistema, mostrou uma tela. O usuário percebe que tem uma tela nova com dados de livro, interpreta e vê que os dados que estão apresentados correspondem à busca. Tipo, eu procurei o livro de interação no computador, se apareceu lá livros a ver com interação, então deu certo. Avalio lá se eu encontrei a informação que eu queria, que era do livro, esse livro especificamente. Terminei a tarefa. Tá, essa é lembrando aí a teoria da ação do nome. E aí, qual é o nosso papel, para que serve essa teoria, né? Eu tenho que facilitar essa travessia dos golfos, né? Essa distância entre usuário e sistema. Facilitar isso tentando atingir aquelas metas que a gente falou lá no início, de usabilidade, de experiência, as que forem, certo? Então, para isso eu uso bastante aqueles princípios e os critérios que nós também já discutimos. Então, princípios, modelos, que alguns a gente ainda vai ver, mas alguns a gente já viu, sobre percepção, cognição, como o usuário funciona, processamento de dados humanos, tá? A gente já viu. Depois a gente vai ver ainda outras coisas
que a gente vai chamar de critérios ergonômicos e heurísticas de interação, né, que vão ser usadas para facilitar a travessia dos golfos, ou seja, para atingir as metas de usabilidade. Mas tem uma outra coisa que a gente faz, a gente vai ver mais no fim do semestre, como fazer exatamente, né? Mas a gente já vai fazendo desde já, mesmo sem saber direito como, que é avaliar a interação. Vocês interagem com aplicativos o tempo todo, em vários sistemas. Vocês certamente têm uma opinião sobre eles, que agora vocês vão ter essa opinião um pouco mais condicionada ao que vocês estão estudando, né, nessa disciplina. Vão olhar com outros olhos agora. Vão ver, pois é, lá naquele sistema eu sempre demoro a mais porque ele me exige aquele clique que ele podia ter evitado, né? Naquele ali eu sempre me confundo, acho que aquela é a opção certa, mas é a outra. Vocês vão começar a notar essas coisas. E aí, se vocês forem agora programar um novo sistema, seja para um trabalho de aula ou um estágio que vocês estejam fazendo, vocês já vão começar a se autoavaliar, né? Ver, aqui eu estou avaliando. Tem esse problema, eu vou modificar para ficar melhor. Então, a gente vai fazer a avaliação, e fazer a avaliação faz com que a gente melhore. Tem várias maneiras de fazer. Ao longo do projeto, no final, tem várias técnicas que nós vamos estudar isso aí. E outra coisa é usar os modelos adequadamente. Aqueles modelos que eu mostrei hoje. São os modelos lá, lei de Fitts, Rick-Heiman, saber quanto tempo demora uma ação, então evitar usar tantas vezes. Saber que o usuário usa aqueles modelos mentais, se equivoca. Então, esses problemas todos. E, fundamentalmente, tudo que nós vamos fazer, o desafio sempre nessa disciplina, ministrada aqui para alunos de computação que já estão no meio do curso, é fazer com que vocês aprendam a separar a questão da lógica de uso da lógica de funcionamento. A gente foca muito no algoritmo, no sistema, em como funciona, em como otimizar o algoritmo, saber como ele funciona por baixo, que opções eu preciso, que parâmetros eu preciso, tudo aquilo. E aí vocês vão começar a desenhar uma interface e vão começar a desenhar na interface de vocês exatamente aquelas coisas lá, variáveis do sistema e coisas que não é assim que funciona. Essa é a tendência dos alunos de computação que já estão no meio do curso. E aí, no final da disciplina, vocês têm que estar um pouco mais aptos a olhar primeiro a lógica de uso. Pensar naquele cidadão que vai sentar na frente ali do teclado, que vai pegar o celular quando ele estiver no meio de uma multidão, sei lá, num show de rock. Pensar em todos esses contextos, né, na lógica de uso. Aquele cara, naquela hora, o que ele precisa? Como é que ele vai resolver o problema dele? Como é que o sistema ajuda ele a resolver? Tá muito barulhento, então eu tenho que usar outro tipo de informação, não posso usar som. Tem muito sol na praia, então eu não posso dar uma vibração aqui para o cara perceber alguma coisa. Né? Pensar sempre na lógica de uso. E aí a gente vai montar interfaces boas. Deixar a lógica de funcionamento para pensar num outro momento, que é importante também. Então, para isso, nós vamos começar na próxima aula. Eu ainda faço uma transição, mas a partir da aula de quinta que vem, nós vamos ver uma metodologia de design de interação, que eu vou chamar, né, design, portanto. A gente chama de design centrado no usuário, que tem 4 fases, e nós vamos ver cada uma delas. Primeiro, a análise contextual, que é buscar informação sobre os usuários, as tarefas. Depois, o projeto da interface, que é um desenho conceitual de como a interface vai aparecer, vai funcionar. Depois, fazer um protótipo da interface e também avaliar se ela atingiu as metas. E isso a gente faz N vezes num esquema cíclico. Né? Isso tudo aqui é só um slide para justificar um pouco porque que nós vimos todas essas coisas hoje, né? Para poder ser capaz de fazer esse design a partir de daqui 2 aulas. Então, vou resumir o assunto de hoje.
era lembrar vocês de coisas que nós tínhamos visto, como que a cognição envolve diversos processos dentro do cabeça do usuário, né? Vocês lembram? A atenção, memória, percepção, aprendizado. Nós vimos isso nas primeiras 3 aulas e eu lembrei um pouquinho hoje. Que a maneira como uma interface é projetada afeta o quanto bem os usuários percebem as coisas, o quanto eles focam a atenção deles, quanto eles aprendem sobre como ela funciona e lembram como fazer as tarefas para as próximas vezes. E aí isso tudo vai nos servir depois para pensar como projetar melhores interfaces ou produtos. Tá, antes de terminar, eu tenho só um exercício para vocês, já, o primeiro. Vocês vão ter aí até a próxima aula para fazer. Ele é bem simples e rápido de fazer. Vocês têm que entregar pelo Moodle. Eu já criei lá uma entrega, só eu acho que não deixei ela visível. Eu vou fazer isso assim que eu encerrar. Mas a tarefa é a seguinte: vocês vão escolher um sistema que vocês já conhecem, já usam bastante. Escolham qualquer um deles. Lembrem ali ou procurem aspectos da interface desse sistema que vocês tiveram ou têm dificuldade para usar ou tiveram dificuldade para aprender a usar. Pode ser qualquer coisa, né? E aí, claro, você tem que ter esse olhar crítico. Ah, ali eu tive essa dificuldade, agora eu sei que pode ter a ver com isso e tal. Então, você tem que descrever essa situação. Esse é o exercício. Capturar uma imagem ou um vídeo da tela para mostrar esse problema e explicar num textinho de um parágrafo, né, 2, 3 frases, como o que acontece. Ah, por exemplo, eu entro lá no mconf, não, mconf não está usando mais, no Moodle, e não consigo ver onde estão as tarefas que estão abertas para serem feitas, porque o menu fica debaixo de um outro que não tem nada a ver o nome e tal, alguma coisa assim, né? Ou vocês explicam ali numa, 2 frases, mostram uma figura ou 2, o quanto vocês quiserem, né? Mas pelo menos uma figura e 2 frases, isso já é o suficiente. Gerem um textinho, imprimam num PDF, coloquem lá no Moodle. Essa é a tarefa. Alguma dúvida com isso aí? Com esse enunciado? No final aqui ainda tem algumas referências nos slides. Tranquilo, então, por hoje. Deixa eu ver. Uhum. Se vocês souberem de algum colega que eventualmente queira participar da disciplina e nem sabe que ela começou, eu não sei como é que a informação está circulando, vocês, né, por favor, avisem, troquem informação, vamos tentar fazer funcionar. Ok? Qualquer coisa me escrevam pelo Moodle, por e-mail. Então, onde viu o trabalho é no Moodle mesmo, eu vou criar uma tarefa. Só olhar aqui, se eu já não criei. É que eu coloquei numa visualização estudante. Então, ela está oculta para vocês. Mas ela está aqui, né? Acho que vocês estão vendo a tela do Moodle. Eu já coloquei lá o TP1 de trabalho prático 1, de identificação de problemas na interface, é esse enunciado aí. Eu já vou abrir ele lá no Moodle e vocês... Deixa eu ver se eu já abro aqui online mesmo. Preciso ativar. Então, isso é uma coisa que eu não gosto aqui no Moodle, né? Cada vez que eu vou alterar uma coisa, tem que ir lá, ativar a edição, vir aqui, mostrar. E aí aparece para vocês. Dá uma olhada se eu já coloquei a data certa. 27 de agosto, tá certo, então já está tudo preparado. Era isso por hoje, pessoal. Repito que nas próximas eu espero fazer bem mais curta essa exposição aqui e que vocês venham no início da aula com dúvidas da aula anterior. Isso vai fazer a gente tirar mais proveito, assim.
discussões, qualquer coisa que a gente possa, exemplos, tragam coisas que vocês acham na internet, artigos, o que vocês trouxerem, a gente discute e tenta esclarecer. E aí eu apresento os tópicos principais, depois vocês concluem o trabalho. E aí a gente não precisa ficar 1h30 aqui, assim, que é um pouco difícil de focar tanto tempo na frente do computador. Tá bom? Então agradeço a presença de vocês e bom final de semana. Até terça que vem.